Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bom dia a todos. Meu nome, para quem não me conhece, é Rogério Buzzi. Não que importe muito, porque o nome, nós vamos ter os nomes trocados no céu. Mas eu quero dizer que é um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Agradeço de coração a todos que se dispuseram a estudar esse assunto. E recentemente alguém me dizia assim: irmão Rogério, eu gostaria muito que o irmão me ensinasse sobre profecia, porque me disseram que o irmão é versado em profecia. Irmão, será que tem no mundo alguém que é versado em profecia, pastor? Você é? Não, ninguém é versado em profecia, meus irmãos, né? A gente está estudando, procura buscar diariamente na palavra de Deus, e o meu único papel é procurar passar aos amados irmãos e irmãs, aquilo que eu creio ter recebido do Senhor, apenas isso, né? E se me permite, eu gostaria de contar uma pequena experiência aos irmãos. Há muito tempo atrás, lendo a Grande Controvérsia, os livros de Lutero, eu fiz um pacto com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, Senhor. Eu quero entender a justificação pela fé. Porque a justificação pela fé é o ABC do Evangelho. Se você não entende isso, as profecias de nada vão ter valor para você, né? Porém, as profecias são necessárias, e eu acredito que aqueles que estão aqui, estão porque movidos pelo Senhor, se inclinam para esse assunto, né? E quem se inclina para esse assunto, Deus vai dar luz, né? E curiosamente, o que aconteceu? Eu fiz essa oração, só eu e Deus sabíamos dessa oração, porque eu fiz essa oração na minha mente, e uns dias depois me liga um irmão, que morava a 80 quilômetros de mim, e diz assim para mim: irmão Rogério, você fez uma oração a Deus pedindo luz sobre justificação pela fé? Esse irmão não sabia da minha oração, pelo menos não deveria saber. Ele falou: deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu falei: eu não sei o que o irmão vai pensar disso, mas eu vou lhe falar. Eu estava lá no sítio, trabalhando nas minhas, ele é argentino também, né, nas minhas lechugas, ele diz que é alface, e eu ouvi uma voz, disse: Alejandro. Falou, e eu olhei para trás para ver quem estava me chamando, não vi ninguém. Chamou a segunda vez, não vi ninguém. Terceira vez eu entendi que era o Senhor me chamando. E aí disse para ele, vou usar as palavras dele: olha, vá lá e diga para o meu servo Rogério o seguinte: eu atentei para a oração dele, que ele pediu entendimento sobre as profecias, sobre justificação pela fé. Diga a ele que eu ouvi a oração, atentei para elas, e eu vou lhe dar luz sobre justificação pela fé, e vou lhe dar também luz sobre as profecias. Ele precisa estudar as profecias. E ele me deu uma relação de livros que eu deveria estudar. E nessa hora, meu irmão e minha irmã, você só tem dois caminhos a seguir, como eu disse ontem. Você acredita ou sai correndo, não acredita. Eu resolvi acreditar e passei a estudá-las, na certeza de que Deus iria cumprir o que Ele prometeu. Pouco tempo depois, esse Deus maravilhoso que não deixa você na dúvida, Ele conhece teu coração, Ele chega para mim, na cidade que eu estava, em Medianeira, uma cidade pequena no interior do Paraná, chega para mim um DVD, um CD na época, vindo da Espanha. Eu não conheço essas pessoas, nunca vi, sei que o nome é Luiz e Josiane Bueno, porque veio no CD, e eles simplesmente, um post-it, sabem o que é um post-it? Aquele papelzinho amarelinho que você cola num CD, colado assim,
o lebretezinho colado. Hermano Rogelio, Dios le bendiga en la traducción e impresión de los libros que fueron el inicio del autoclamor. Ou seja, irmão Rogério, Deus o abençoe no trabalho de tradução e impressão dos livros que foram o início do autoclamor. Eu nem sabia que iria traduzir e imprimir aqueles livros, mas eram todos livros de justificação pela fé. Deus escolheu os livros. Não me pergunte como foi que me acharam aquele casal, eu não sei, simplesmente chegou até mim e eu comecei a ler. Para que não houvesse dúvidas, Deus ainda me deu um outro sinal. Eu sei que isso pode parecer incomum. Eu estava estudando Daniel 12. Há muitas experiências que a gente podia contar aqui, eu só quero contar essas para que os irmãos se fortaleçam na fé. E eu estava estudando Daniel 12, e eu tenho uma compreensão de Daniel 12 hoje que não é a compreensão usual da igreja. Eu não estou aqui dizendo que a igreja está errada, por favor, mas a minha compreensão é uma compreensão hoje diferente, assim como falava com o irmão, cadê aquele irmão? O irmão Jailton, né? Sobre Esther e sobre outras que a gente procura avançar onde a igreja parou, né? Todos nós somos convidados hoje a avançar, a ir além de onde foram os reformadores, de onde foi a igreja adventista e tudo mais. E aí, eu estava estudando Daniel 12 especificamente, e já com uma compreensão diferente, e aí um pastor, que seria um PhD, até hoje não sei em PhD que ele era exatamente, ele me trouxe um livro de Daniel 12, só sobre Daniel 12, grosso, e me disse assim: Rogério, estude esse livro de Daniel 12 e você vai entender Daniel 12. Mas ele com uma prepotência, que eu não me parecia ser de um servo de Deus. As coisas que vêm de Deus, elas vêm de forma mansa, elas vêm de forma humilde, elas não vêm como uma imposição. Não, estude isso aqui que você vai entender. Eu não sou mestre de nada, irmãos, não sou professor de nada, eu apenas repito, quero passar aos amados irmãos aquilo que entendo Deus tem me dado. E aí, acreditem vocês ou não, eu peguei esse livro, coloquei ele em cima aqui, me ajoelhei, eram umas 8 horas da noite, eu coloquei o livro, me ajoelhei e disse: Pai, o Senhor sabe que eu não tenho tempo, o Senhor sabe que eu estou traduzindo uma série de materiais, eu estou estudando a sua palavra, o que eu tenho aprendido com o Senhor sabe que eu estudo às vezes a noite inteira a tua palavra, né? E o Senhor me cativa com ela. Se o Senhor quer que eu leia esse livro, amém, eu vou ler. Mas se o Senhor não quer que vá me desviar do verdadeiro estudo, o Senhor, por favor, me mostre. E acreditem, eu me levantei, abri o livro, quando eu abri o livro apagou a luz. Do nada, simplesmente apagou a luz. Eu fechei o livro, assustado, como talvez todos vocês ficariam, né? Imagine, a luz apaga, e a minha esposa lá dentro, meu doce, a gente se trata como meu doce, o que houve? Falei: eu não sei, meu amor, não faço ideia, mas eu assustado aí, né, olhando para o livro, ele olhando para mim, e eu falei: Senhor, porque o ser humano, né, me desculpe, o ser humano é incrédulo, né, talvez vocês com uma fé melhor que a minha já diriam, né, pega esse livro, não vou ler, né, mas o Rogério é mais incrédulo do que vocês. E aí eu me ajoelhei e disse: Senhor, me perdoe, mas o senhor lembra do teu servo Gideão? Lembra, Senhor, do teu servo Gideão? Teu servo Gideão disse: Senhor, dá para fazer o contrário, Senhor? Né? Eu não posso nem me comparar a ele, mas, Senhor, dá para mostrar para mim, incrédulo como eu sou, que é realmente a tua mão sobre isso? A luz acendeu. Glória. A luz acendeu. Eu sento, abro, o que acontece? Apaga de novo. Falei: não, Senhor, agora eu não posso. Agora chega, né? Agora eu não posso ser rebelde. Você ser incrédulo, o Senhor até diz: filho, eu sei, não adianta você mentir para mim, eu sei que você é incrédulo, né? Agora rebelde não posso ser, né? Aí fechei. Vocês imaginem a raiva desse pastor quando eu disse: pastor, me desculpe, mas o senhor não quer que eu leia seu livro. Eu vou ser sincero com o senhor. E eu tive que dizer isso para ele. Por quê, pastor? Porque senão, pelo menos ele foi alertado que não é para ele levar o livro para outros, porque o livro, né, não tem a sanção do Senhor, creio eu, né? Creio que aquilo que não é bom para mim não é bom para os meus irmãos, pelo menos eu entendo assim. Bom, eu gostaria que os irmãos abrissem, quem tem sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Talvez os irmãos não ouçam muita coisa nova hoje, mas
A questão, acreditem, não é essa. Apocalipse 1 diz de forma muito simplificada o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu com um objetivo. Qual é o objetivo pelo qual Deus deu a revelação ao seu Filho? Para mostrar. Em breve deve acontecer. Perfeito. O Apocalipse tem um destino, tem uma razão de ser. É para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Essa frasezinha só já elimina qualquer ideia de que alguém chegue para você e diga: não, mas isso está no passado. O Apocalipse inteiro é a revelação de Jesus para mostrar a uma classe especial de salvos. Não são todos os salvos que vão entender o Apocalipse. O Apocalipse tem um destino e uma razão de ser. Destino: seus servos. E para que ele foi dado? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Essa é a razão de ser do Apocalipse, certo? E ele diz, né? As coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Por 2 vezes a palavra servo aparece ali, mostrando claramente uma coisa: o Apocalipse não é para os filhos de Deus, tá bem? Não é para os filhos de Deus. Lembre-se, Jesus era ou não era filho? Era, é filho, mas ele assume a posição de servo, e com isso ele tem uma posição ainda mais exaltada. Quando você, sabendo que a partir do momento que aceitou a Cristo, passa a ser um filho de Deus, o céu espera que você avance mais um degrau e seja o quê? O quê? Servo. E um servo só é servo quando obedece. Qualquer filho que desobedeça, deixa de ser filho? Não, ele não perde sua herança. Mas o servo, você contrata um servo para trabalhar na tua casa e ele não obedece, o que você faz? Você dispensa. Porque você é ruim? Não, por que você dispensa? Não serve. O servo não serve, o servo não quer servir. Então o Apocalipse, ele é dado àqueles que realmente querem obedecer. Por quê? Porque o Apocalipse é muito claro no versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, certo? E guardam as coisas que nelas estão escritas. Então imagine agora que você, como filho de Deus, recebe poder para pregar o erro. Não tem como. Deus não pode te dar poder para você pregar o erro. Então primeiro você tem que aprender a ser servo. Primeiro você tem que aprender os rudimentos do que era ser um servo de Deus. E nós já vamos entrar um pouco mais nisso. Mas por enquanto, vamos avançar um pouquinho e vamos ver o que diz Apocalipse 1, 11, 12 e 13. Alguém quer ler em voz alta para nós? Apocalipse 1, 11, 12 e 13. Dizendo que vês em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Amém? Então vejam, escreve, João, escreve, e eu quero que chegue a todas as igrejas da Ásia. Bom, se é para a igreja da Ásia, o que nós estamos fazendo aqui? Então não é para nós? As igrejas da Ásia, biblicamente, as igrejas da Ásia eram todas igrejas em casas. Olha que interessante, igrejas em casas. Nós estamos voltando ao tempo das igrejas nas casas. Por isso hoje nós não valorizamos templos. Não há erro nenhum em ter um templo, por favor, não tem nada de errado. Um grupo grande, vamos fazer, não há problema, mas não se valoriza o templo, certo? E o Apocalipse, curiosamente, é enviado às igrejas da Ásia, que eram igrejas nos seus tempos. Chama atenção então para esse texto, irmãos, vejam só.
12, tá? Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Por que Deus diria a você? Por que Deus colocaria isso para você? Deus está querendo que você entenda uma coisa bem simples. Eu agora ligo para minha esposa e digo assim: meu doce, eu estou com um grupo de pessoas onde há várias mesas e cadeiras, né? Várias mesas e cadeiras, e é onde o pessoal come. O que eu estou dizendo para ela? Estou no refeitório. Deus trabalha assim conosco. Ele quer que você entenda onde Jesus está. Por isso, ó, virei-me e vi 7 castiçais de ouro. Onde estavam os castiçais? Que local? Santuário. Mas que local do santuário? No local santo. Santo. Então vejam bem. De cara, você diz: não, pera aí, eu virei e vi os castiçais. João está no lugar santo, biblicamente. Isso não tem nada a ver com escritos de Ellen White, de quem quer que seja. Estamos falando de Bíblia. Bíblia, só Bíblia, tá bem? Não estou falando aqui como agressão, por favor. Apenas para que a gente entenda. Tem muita gente dizendo: não, ele foi direto para o Santíssimo. No Apocalipse isso fica muito claro. Bom, então ele diz: olha, virando-me vi 7 castiçais de ouro. Ele está te dizendo: eu estou no santo. Por isso ele diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quer entender profecia? Vai para onde? Santuário. É lá o caminho do Senhor. A agenda de Deus é no santuário, tá? Por isso nós somos o único povo que crê no quê? No santuário. Nós temos várias igrejas que guardam sábado, nós temos várias igrejas que creem como nós cremos, mas quando chega no santuário, nós somos um povo único. Único. E no santuário está o caminho de Deus para nós. Quer saber onde Deus está? Quer saber onde Jesus está? Vai pro santuário. E vocês vão ver como isso é importante, tá? E versículo 13: no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho de Deus. Certo? Certo? Errado. Filho do homem. É importante, irmãos, não é filho de Deus. Por que diz filho do homem? Porque quer mostrar claramente quem está lá. Natureza humana. Quem está lá é um ser que se fez homem, morreu e como homem subiu ao céu. Homem glorificado. Por isso ele diz filho do homem, para mostrar que no santuário celestial hoje existe um homem que é nosso parente pelo sangue. Irmãos, isso é impressionante. Se você parar para pensar, o anjo mais exaltado do céu, que é esse anjo Gabriel, que é incumbido de trazer, notificar o Apocalipse a nós, não tem parentesco sanguíneo com Jesus. Qual é a única raça que tem parentesco sanguíneo com Jesus? Isso não é para comemorar, isso é para se alegrar apenas em Deus e dizer: Senhor, como diz Jó, que modo maravilhoso fui formado, saber que de todos os seres, bilhões e bilhões de seres que o Senhor criou, nós temos um parentesco sanguíneo com aquele que é o segundo Adão. Irmãos, isso é, amém, certo? E só podemos entrar nesse santuário por quê? Porque um ser humano entrou lá, só por isso, porque senão nenhum de nós poderia entrar, tá bem? Ele abre uma porta que ninguém fecha, e fecha uma porta que ninguém abre. Ele não só abriu uma porta, ele fechou outra. É importante entender isso também, ok? Mas isso devagarinho a gente vai lapidar. Isso tem tudo a ver com profecia, tá bom, irmãos? Tudo. Quem não entrar pela fé no Santíssimo, como nós vamos ver, não vai receber luz profética mais. Não vai. Por quê? Quem é que revela? Quem é que revela? Deus deu para Jesus, e ele revela. Mas da onde ele revela? Da onde ele está. Da onde ele está. Por exemplo, um exemplo bem simples. Quem está falando para os irmãos agora? O Rogério. Quem estiver lá, está ouvindo o irmão Rogério? Por quê? Porque está em outro lugar. Não quer dizer que não está ouvindo muita coisa boa, por favor. Mas não está ouvindo o irmão Rogério e não está ouvindo os irmãos. Por quê? Nós somos aqueles que seguem quem? O Cordeiro. Nós não seguimos Jesus. Espera aí, Rogério, como não? Nós seguimos o Cordeiro. Por que diz que é para seguir o Cordeiro? Pelos rituais do santuário.
Santuário, meus irmãos. Quer seguir, segue o Cordeiro. É Jesus, por favor, não me entendam mal. Mas a linguagem é uma linguagem que somente o povo de Deus, os servos de Deus vão entender. Eu quero que vocês sigam o Cordeiro. Senhor, Cordeiro, mas ele não é mais Cordeiro. Vai para o santuário, filho. A linguagem que eu estou te dando é uma linguagem única para um povo único. O que tem na camiseta de vocês unitarianos atrás? Um povo o quê? Único. Esse povo único é o povo que segue o Cordeiro por onde quer que vai. E o Cordeiro está onde hoje? Santuário, num local mais específico que nós vamos ver, né? Então, aqui ele diz, né? No meio dos 7 caçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste o quê? Existem versões que diz vestes talares, existem versões que diz vestes compridas. Essas vestes talares não é a veste do sumo sacerdote. De quem é essa veste talar? Do sacerdote. Então, peraí. Vejam bem, nós temos 3 razões específicas pelas quais nós não erramos. Primeiro, castiçal. Onde? Santo. Quem atuava com roupa de sacerdote? Atuava onde? No santo. Jesus está vestido com roupa de quê? De sumo sacerdote ou sacerdote? Sacerdote. Por quê? Porque ele está no santo. E para que ninguém erre também, ele está como filho do homem, mostrando que ele já morreu, já ressuscitou e foi. Para que ninguém diga, isso era antes. Ok? Alguém poderia dizer, isso foi antes. Se dissesse filho de Deus, nós poderíamos imaginar que foi antes dele morrer. Mas já diz filho do homem, por quê? Porque agora ele tem a aparência do homem, é Jesus. E apenas para ajudá-los na compreensão também bíblica, quando você lê Jesus, a tua mente deve estar focada no ser humano. Jesus é o ser humano. Por quê? Jesus existia antes dele encarnar? Não, era Cristo, ok? Filho de Deus, Cristo. Filho do homem, Jesus, ok? Jesus Cristo, natureza humana e natureza divina. Cristo Jesus, natureza divina e natureza humana. A Bíblia não põe nada por acaso. Quando cita Cristo, está citando aquele que Nabucodonosor, não jogamos 3. Como é que tem 4? E o que ele diz do quarto? Semelhante ao Filho de Deus. Como é que ele reconheceu que era semelhante ao Filho de Deus? Pela aparência. A aparência. Amém? Aí vocês vão entender Hebreus. Feito maior do que os anjos. Quem é maior que os anjos? Não, Cristo. E quem é menor que os anjos? Jesus. Sim, sim, mas o que estamos colocando é o tempo. Lembre-se que nós somos o povo da verdade presente. Então nós temos que entender o tempo de Cristo e temos que entender o tempo de Jesus, que é pós-encarnação. Aí nós vamos entender, por exemplo, desculpe desviar um pouco, João. Como é que você entenderia João? Né? E o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas espera aí, não é o mesmo? Espera aí, como é que você está vendo Cristo e está vendo nele a glória do Cristo? Como é que você vai entender isso? Nós vimos Jesus, um ser humano, mas nele vimos a glória de Cristo. Entendem? Está confuso? Não, está óbvio. Nós vimos um ser humano que você olharia, mas não tem parecer nem formosura, esse irmão não tem, não estou vendo nada diferente. Mas nele a glória do Filho, do unigênito, porque Jesus não é unigênito. Agora confundiu mais ainda. Jesus é o primogênito. Cristo é o unigênito. Por quê? Não haverá outro igual a Cristo, porque ele é o único gerado. Mas nós somos os irmãos de Jesus. Amém. Ele é o primeiro, ele é o primogênito dos filhos espirituais que viriam da semente humana. Por isso, nós também vamos entender agora, Jesus é filho do Deus, o Pai, ou do Espírito Santo? O Pai.
Por que então que a Bíblia diz, Maria, não temas receber, porque o que nela está é do Espírito Santo? Porque é um milagre. Não tente entender a conversão da irmã. Não tente entender como é que a irmã nasce agora como uma filha espiritual. Isso é do Espírito Santo. É um milagre. Não sei se me entendem, certo? Então ele é o primogênito, porque ele é o primeiro gerado dos que virão da semente humana. E nós somos quem? Os irmãos. Irmãos, certo? O primogênito então abre os portais celestiais para toda a raça humana que são hoje filhos espirituais. Isso vai nos ensinar também, Deus é espírito. E aí algumas pessoas dizem, não, Deus é espírito, então ele não tem corpo. Não, ele tem, mas ele é espiritual. Ele é um ser espiritual, por isso vai dizer, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito. Não é com, é em espírito, coração voltado, senão teríamos uma terceira pessoa, tá bem? Vamos seguir? Pode ser? Por favor, as perguntas vamos deixar para depois e não tem problema, tá? É que é muita coisa e eu quero aproveitar esse tempo, irmãos, porque aí eu prefiro que os irmãos saiam daqui com 1000 perguntas do que não saiam com nenhuma, porque aí os irmãos vão buscar, Deus vai lhes dar luz, meus irmãos. Os irmãos não estão aqui por acaso, fiquem tranquilos, vamos confiar nele, né? Então, veja, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Agora, então, vamos lá. Onde Jesus está biblicamente? Aqui, onde ele está? No santo. Concordamos todos com isso? Ok? Forcei alguma coisa com os irmãos? Ok, é Bíblia, tá bem? Vamos para Apocalipse 4 agora. 4. Sabem por que Deus me levou a esse estudo, meus amados? Porque eu li livros de Desmond Fort, Ciro Sepúlveda. São pessoas que atacam os escritos da senhora White. Eu não tenho nada contra aqui quem não crê, mas eu não tenho como duvidar dos escritos dela. Agora, quem não crê, não tem problema, procurem conhecer um pouco melhor a obra dela e tenho certeza que vão amar. Agora, eles diziam que é impossível crer que Jesus passou do santo para o santíssimo somente com a Bíblia. E eu disse, Senhor, eu vou desafiar, eu quero entender isso. Eu quero pela Bíblia, eu não posso usar escritos dela para os pentecostais. Como é que eu vou usar isso para os... Não posso, eu tenho que usar a Bíblia, não é? Muito bem, então vamos para o Apocalipse 4 agora, certo? Porque aí ele vai dar as cartas às igrejas, que os irmãos... E agora ele vai dar um pequeno aparte, ó. Depois destas coisas, depois do que? Onde Jesus está? Onde? No santo. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Notem que lá, ele não disse que era o céu. É interessante isso. Lá não disse em nenhum lugar que ele estava no céu. Agora está dizendo, João está na ilha de Patmos, tem uma visão, ele viu Jesus, né, no santo, e agora, depois destas coisas, viu uma porta aberta no céu. Ok. E o que diz? Né? E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, como é o seu nome? Johnny, leia essa parte, mas coloca o teu nome na frente. Sobre. Isso, logo quando ele disse. Sobe não, aqui. Não, coloca o teu nome. Sobe aqui. Johnny, você. Johnny, sobe aqui. Perdão, pastor Cláudio, leia. Cláudio, sobe aqui. Cada um de nós, por favor, amados irmãos, leiam. Põe o teu nome ali. Rogério, sobe aqui, porque se você subir, o que vai acontecer? Mostrar-te-ei o que? As coisas que depois destas devem acontecer. Para onde você precisa ir se quiser saber o que vai acontecer depois? Quer saber o futuro, para onde você tem que ir? Tem que subir. E não tem que subir para o santuário. Não, é um local específico. Onde ele está, repito. Onde ele está? No santo. Agora eu estou no santo. Sobe aqui, Rogério. Sobe. O que eu tenho que fazer? Subir. É uma elevação também espiritual. Filho, você até aqui é meu filho. Eu quero que você suba, cresça espiritualmente. Mas acima de tudo, literalmente, sobe para cá. Vamos ver o que acontece agora. Logo
fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vejam, quem está sentado sobre o trono? Deus. Quem é esse? Deus. Que Deus? Que Deus? Jeová, só tem um. Então o Pai, ele agora, João está no lugar, e quem ele vê antes? Jesus. Ele viu o Filho do Homem. Agora ele diz, sobe aqui. Quando ele sobe, que é arrebatado, ele vê o Pai, Jeová. E quando ele vê, tudo que ele pode dizer é um assentado sobre o trono. Por quê? Porque Cristo, ou Jesus, ele viu, mas o Pai não se pode ver. Então, um assentado sobre o trono, porque o que ele vê está coberto com a glória do Pai, e ele vê, viu um assentado sobre o trono. Mas veja que vai esclarecer isso, certo? Olha só. O que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe. Mineral ou vegetal? Mineral. Por isso muita confusão se faz. Cristo é a rocha, mas o Pai é a grande rocha, da qual o Filho foi cortado. Daniel. O que aconteceu em Daniel? Quem lembra? Daniel 2. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Isso é o único gerado. É uma pedra que saiu da grande pedra. Ok? E a gente vai entendendo daí, né? Devagarinho, tudo está ali para a gente. Tudo. A profecia, ela anda de par com a revelação. Então, embora a gente use, né, o Apocalipse, não, Apocalipse é profecia, não. Profecia é Daniel. O Apocalipse é a revelação. Quem lembra daquelas máquinas antigas de tirar foto? Quem lembra aqui? A maioria aqui não lembra, né? Aquilo é coisa pré-histórica, né? Você tirava uma foto, saía o quê? Saía um negativo, não é? Você pegava o negativo e não entendia nada. Tinha que revelar. Revelação. Vai lá e revela. Quando revelava, que maravilha, a foto, né? Entendia tudo, né? Senão você não via. É assim. Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. Ela é revelada, né? E é revelada por Jesus. O Pai lhe dá. Olha o que vai acontecer aqui, tá? Agora, tendo visto isso, né? Versículo, capítulo 5 agora, tá? 5. E vi na... 5:1, perdão. Vi na... O que é destra? Direita. Por que na mão direita? Porque eu sou canhoto, o senhor podia estar na mão esquerda. Por que está na direita? Por isso eu digo, irmãos, se mais não aprendemos hoje, vamos aprender a cada palavrinha. Eu acredito, meus amados irmãos e irmãs, perdão, acredito não, me permitam fazer uma pequena... É possível, né, que os anjos de Deus dizem, lá vem aquele chato de novo, lá vem aquele chato, porque senhor, peraí, eu quero, por que na direita? O senhor podia estar na esquerda, por que na direita, senhor? E eu pergunto palavrinha por palavrinha, senhor, me ensina, por que o senhor colocou isso aqui? Ele não colocou por acaso, ele colocou para você, todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado, isso é para nós, irmãos. Questionem, falem, ele não diz, vinde e arrazoemos. Esse Pai de amor, ele diz para você, ele diz para a irmã, ele diz para o irmão, vem, vamos, eu quero que você me pergunte, eu já coloquei para você me perguntar. Olhem Jesus sai do templo, e eles dizem, senhor, vê de que pedras, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, e o que ele espera? Os seus discípulos foram em particular, vá em particular com o teu mestre, senão não vai entender. Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra, tinha um monte de gente lá, os discípulos foram em particular com ele. Está lendo? Você tem uma audiência particular com ele, senhor, eu não entendi, me ajuda, senhor, eu quero entender, me ajuda, eu sei que é para mim, o problema não está nele, o problema está em quem? Em nós. Então, por que está na direita? Mão do favor. Lembram do Urim e do Tumim? Se brilhasse na direita, estão sob o favor de Deus, podem ir para a guerra. Se brilhasse na esquerda, não vá, que vocês estão sob a misericórdia de Deus. É outra coisa que precisa aprender. O povo de Deus, nós precisamos estar sob o favor de Deus. Está em desobediência, você está sobre a misericórdia de Deus. E aí você perde as batalhas. O inimigo tenta e você cai. Quando você está sob o favor de Deus, que é quando você se compromete a obedecê-lo,
a buscá-lo, você está sob o favor. Então, ele está com o livro em que mão? Direita. Por quê? Mão do favor. Ele está oferecendo. Peguem. O problema então não está nele, ele está oferecendo. O problema está onde? Olha, vi na direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito, e aí vem o problema, por dentro e por fora, não é o que diz ali? Não, é um livro escrito por dentro, vírgula, e por fora selado com 7 selos, porque senão não tem razão de ser, né? Vejam, posso pegar uma folha, meu irmão? Por favor, obrigado. Ó, livro, vejam o que diz ali, livro escrito por... É o mesmo problema lá do ladrão na cruz, mesmo problema, tá? Então, hoje, né? Ó, um livro escrito por dentro e por fora. Ora, irmãos, eu escrevo aqui, por mais que esteja selado, em parte eu vou ler. Então é escrito por dentro, selado por fora, e agora outro por cima selado, outro por cima selado. Lembre-se que eram pergaminhos, tanto que você abre um de cada vez, não abria tudo junto. Os 7 selos, não abre um de cada vez. Amém. Com o tempo, inclusive. Então, abriu um, agora você lê. No tempo certo, abre outro. Então, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Ok? Muito bem. Esse livro está sendo oferecido. Vi um anjo forte. Quem é esse anjo? Gabriel. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E aqui vai um desafio fantástico para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos me respondessem. 3. Onde Jesus está? Ninguém. Onde? Ajudem. Me ajudem aí. Ninguém no céu. Onde mais? Nem sobre a terra e nem debaixo da terra. Vejam só. Podia abrir o livro. Então o Pai está com o livro. O anjo Gabriel está ali, pronto para notificar aos seus servos. Porém, não tem ninguém onde? No céu, nem na terra, nem embaixo dela. Então onde está Jesus? Onde está Jesus? Não está no céu. Não está dizendo que não está. Não está na terra. Aí alguém diria: não, mas é que é exato o momento que ele morreu, pastor, então ele está enterrado. Mas já disse, nem debaixo da terra. Então não tem escapatória. E agora, onde ele está? Onde ele está? Não. O Pai está no Santíssimo. Lembrem, Jesus está no local. Amém. Jesus está no santo. Está no santo. Perfeito. Primeiro ele tem a visão. Ele está vendo Jesus no santo. Agora sobe aqui. Ele vai e sobe. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer agora. Para onde ele foi? Perfeito, ele foi pro Santíssimo, certo? E ninguém podia abrir. O único que pode abrir quem é? Só ele, só Jesus Cristo. Mas Jesus não está ali. Esse é o exato momento em que ele vai chegar. Ok? Vejam como é bíblico. E depois destas coisas, ou seja, ele estava no ano 96 de Domiciano, quando é dada a luz para ele sobre Apocalipse. E no futuro, depois dessas coisas, eu fui arrebatado. Ou seja, ele está vendo o que iria acontecer no futuro dele e já passado nosso. Certo? Passado nosso, né? Entendido até aqui? Confuso. Vamos lá. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Não chora. O que está ali? Qual que é a palavrinha que está ali? Eis agora. Eis aqui. O que é eis aqui? Eu digo: escuta, cadê o irmão Johnny? Né? Isso, Johnny. Cadê o irmão Johnny? Não sei. Daqui a pouco o irmão Johnny vem. Eis aqui o irmão Johnny. Chegou. O eis veio, chegou. Eis. Está chegando. Eis aqui. Não estava ou estava? Não estava. Está chegando. Esse é o período exato de 1844. É o período exato de 1844. É quando ele está chegando. Agora, o que vai acontecer se é isso? Vejam só. 6. Olhei
E eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, deixando claro que é Jesus depois de ter morrido já, certo? Para não haver dúvida de novo, né? E aí, versículo 7, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, 24 anciãos prostraram-se dentro do cordeiro, etc, 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 etc. Bom, pergunto, biblicamente, irmãos, porque às vezes eu quero fazer um exemplo bem simples que eu já fiz com alguns irmãos. Irmão, me permita, por favor. Como é o nome do irmão? Daniel. Daniel. Opa, temos um profeta nosso. Opa, agora vai dar certo. Irmão Daniel. O irmão Daniel tem o que na mão? Caneta. Então, caneta, irmão Daniel. Tá bem? Parece simples isso, mas às vezes a gente tem que voltar para o primário, para algumas coisas, né? Todos nós. Caneta. Irmã, que cor é a tampa dessa caneta? Vermelho. Irmão, que cor escreve essa caneta? Vermelho. Que cor é a ponteira da caneta? Vermelha. Ok. Que material é essa caneta? Plástico. Agora, o que acontece conosco muitas vezes é o seguinte: o irmão leu, por exemplo, Ellen White, e Ellen White diz, isso é uma caneta. Aí Uri Smith diz, escreve vermelho. Eu vou falar com o irmão Cláudio, digo, irmão, essa aqui escreve vermelho. Ele diz, não, Ellen White diz que é caneta. Eu digo, mas irmão, mas ela escreve vermelho. Não, ela falou que é caneta. Ela não falou que escreve vermelho. Isso é um erro crasso, meus irmãos. Isso é luz acrescentada. Obrigado, irmão. Isso é luz acrescentada. Pergunto, escrever vermelho anulou a realidade de que ela é uma caneta? Não, ela continua sendo uma caneta, mas isso é luz acrescentada que Deus está dando. Aí o que acontece? Um exemplo bem simples: pega-se um livro profético, né, e nós vamos lapidar um pouco isso, Deus nos permitindo. A pessoa lê algo no Apocalipse, não, mas Ellen White disse que é isso. Ninguém está discutindo, né? Ninguém está discutindo. Mas, por exemplo, quando você lê sobre uma profecia como de Apocalipse 11, que a gente vai arranhar um pouquinho, como digo, Deus nos permitindo, quando você vê isso, você vai ver, por exemplo, ela dizendo que é Novo e Velho Testamento, as duas testemunhas. Amém? Alguém discute que o Novo e o Velho Testamento são testemunhas de Jesus? Não. Quem vai duvidar disso? Agora eu pergunto, e as duas tábuas? São ou não são testemunhas? A Bíblia não diz que vai testemunhar? Não é a arca do testemunho? Aí eu vou negar? Não posso, ou posso? Não posso. A Bíblia não está restrita a uma aplicação. A gente só tem que ter o cuidado de não interpretar erroneamente. Mas se a Bíblia chama de testemunha, é. Ok? Então assim, o cuidado que a gente tem que ter quando estuda a profecia é não se prender a algo. Uri Smith disse isso. Não, Uri Smith disse, Ellen White falou para ele escrever, então eu fico com ele. Tem que cuidar. Por quê? Porque uma coisa não agride a outra. É a tampa da caneta vermelha, é o livro vermelho, é esferográfica, e luz vai sendo acrescentada. E Deus vai dando luz para a gente cada vez mais. Informações que estão sendo adicionadas. Exatamente, informações que vão sendo adicionadas. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu vou tendo informações a respeito dele, e obviamente não muda com a profecia, né? Então, o que acontece? E aqui a pergunta volta a ser: onde ele está então? No santo. Porém, ele chega agora no Santíssimo e inaugura que igreja? Vejam, ele viu uma porta o quê? Ele entra e ele vai inaugurar uma igreja. Que igreja seria essa? O que vocês acham? Vamos ler para ver se a gente acha? Oi? Por que Filadélfia? Por quê? Não, o palpite é válido, não tem problema, nós só precisamos responder biblicamente. O palpite está certo, né? Eu só preciso. Aí ele diz para a irmã assim: irmã, onde é que está escrito? Né? Então a irmã está certa, por favor, só quero que os irmãos respondam biblicamente. Nós somos pessoas bíblicas, né? Então vamos ler se a irmã está certa ou não. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. 7 e 8. Isso, tá? 7 primeiro. Ao anjo da igreja que está em
Filadélfia. Ao anjo, ao mensageiro da igreja que está no estado do amor fraternal. Filadélfia, amor do Pai. Então é para uma igreja que hoje fala de quem? De quem ela fala? Do Pai, porque ela está sendo atraída para o Pai. Ela entende a posição do filho, mas o coração dela está voltado para quem? Nós falamos muito de quem? As pessoas falam para mim às vezes: você só fala do Pai, só fala de Deus, você não fala de Cristo. Não, eu falo de Cristo, mas eu falo muito mais do Pai, porque o nosso coração está sendo atraído ao Pai, porque o Pai procura pessoas que assim o adorem. Então a igreja agora do amor fraternal, olha que interessante, igreja do amor fraternal, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que? Que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que igreja é essa? Filadélfia. Inaugurada quando? 1844, é a única que tem uma porta aberta. Ele está mostrando a igreja que foi inaugurada em 1844. Então não se enganem quando lhe dizem: a igreja adventista é a igreja de Laodiceia, a última igreja. Não, não é. Não é. A igreja adventista virou Laodiceia. Virou, não era para ser nunca. Ou vocês acham que Jesus inaugurou uma igreja laodiceana? Morna. Nossos pioneiros eram mornos? Se tornou, perfeito, apostasia. Então, ela nasce com amor fraternal, ela nasce de uma profecia que estaria à porta aberta, mas ela se torna Laodiceia. A igreja está na condição laodiciana, a presença de Cristo não está no meio dela, então ela se torna Laodiceia, e esse é o problema. E nós somos convidados a quê? A avançar? Não, a voltar. Voltar. Por quê? Porque a igreja está em Laodiceia, precisa voltar para Filadélfia. Buscai nos caminhos antigos e andai por ele. Nós precisamos voltar à igreja do amor fraternal. E é o que está acontecendo. Se os irmãos pararem para pensar, nós estamos buscando hoje o quê? O amor fraternal. O amor fraternal é o amor do pai. Não é o amor da mãe, não é o amor do irmão, é o amor do pai. Né? O filho apronta. Não, fraternal é do pai. Do pai. Father. Mas vamos, viu? Não se preocupem com os detalhes, irmão. É uma coisa que cai de maduro. Você entender que é a igreja de Deus. E Cristo é o cabeça. Mas vamos em frente. Isso é. Dá para perguntar no final. Claro. Vamos lá. Não tem problema, né? Olha só que interessante agora, né? Claro. Por que diz abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre? Porque ele abriu a porta do Santíssimo, porém ele fechou uma. Qual que ele fechou? Do Santo. Então quem vai para o Santo não tem luz profética. Você tem que pela fé entrar no Santíssimo. Segue o Cordeiro por onde quer que vá. Onde estava o Cordeiro? No Santo. Para onde ele foi? Santíssimo. Se você não entrar no Santíssimo, você não seguiu o Cordeiro? Ou seguiu? Não seguiu. É ou não é? Então, né? E aí, olha só, ele diz, versículo 8 agora: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Né? Eu sei. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Não importa o que façam, eu pus uma porta aberta diante de ti. A pergunta é só: você vai entrar ou não? É só essa a pergunta. Eis, aqui chegou. Isso. Eis uma porta aberta. Chegou. Nesse momento foi aberta, né? Eis uma porta aberta diante de ti. O que mais? Ninguém pode fechar. Não importa o que o diabo faça, não importa o que as pessoas digam, a porta está aberta. E nós precisamos entrar, né? Tendo pouca força, somos em muitos? Somos poucos, pouquíssimos. Você prega e vem uma alma. Aí abre uma igreja do lado da nossa casa. Quarta-feira, dia do milagre. Quinta-feira, a igreja enche em uma semana, está entupido de gente. Senhor, nós somos poucos. Tendo pouca força, o que aconteceu? O que aconteceu? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Escuta, olha, mas a Trindade, meu amigo, eu guardo a palavra. Eu fico com a palavra.
Guardaste a minha palavra e o quê? Não negou meu nome. Não negou o meu nome. Olha que curioso, se não é o que vivemos hoje, meus irmãos. É exatamente o que vivemos hoje. Sendo poucos, guardaram a minha palavra. Eles ficam apavorados com a gente, porque eles dizem, não, mas nisto cremos, eu não quero saber nisto cremos, quero saber da palavra. É a palavra, nós guardamos a palavra, nós somos regidos pela palavra. Está escrito é o nosso grito de guerra. Amém. E não adianta. Nós somos chamados para isso, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei, olha que interessante. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem adventistas e não são, mas mentem. Por que mentem? Quem é o mentiroso? Aquele que diz que me ama e não diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Então, eis que eu farei os que se dizem judeus, os que se dizem adventistas, mas não são, e mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado. Ninguém quer adoração aqui, né? Esse é o momento em que eles caem e reconhecem que nós andamos com o Deus vivo. Esse é o momento que vai acontecer, futuro. Eu não quero aqui agredir nenhum adventista, por favor. O que estamos falando é que às vezes a gente entende que eles são os adventistas. Não, nós somos os adventistas. Adventistas são aqueles que mantêm a premissa e as mensagens do advento. Isso que te faz adventista. Ser adventista não é ter o nome escrito numa placa. Ser adventista não é ter o nome escrito no livro da igreja. Ser adventista é pregar o que pregaram os pioneiros adventistas. Isso é ser um adventista de verdade. Então, quando pergunto, você é adventista? Sim, eu sou. Eu sou adventista, né? Eu não sou da igreja adventista nominal. Eu não sou um adventista nominal, mas eu sou um adventista do sétimo dia. Eu creio no advento de Cristo e guardo o sábado. Todos somos, né? É claro que às vezes tem que ter cuidado. Por quê? Você vai falar isso no meio da congregação, vai falar no meio da assembleiana? Não, isso aqui você não entra. Então tem que ter cuidado, né? Mas nós sabemos que em espírito nós somos adventistas do sétimo dia, né? Então, diz aí, né? Como guardaste, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, meus irmãos, paciência, porque eles vão atacar, eles vão falar, paciência, meus irmãos, nada de briga, nada de querer, como diz o pastor Daniel, né? Pegar a Bíblia e dar na cabeça, né? Calma, com calma, meus irmãos, vamos ser atacados, guardaste a palavra da minha paciência, né? E o que mais? Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Você vai ser o quê? Você é chamado para ser o quê? Coluna no templo do meu Deus. Pare para pensar o que isso significa, meu irmão. Pare para pensar. Paulo diz, eu fui ter com as colunas para que eu não errasse, não tivesse corrido em vão. Você está sendo chamado não para ser apenas um filho de Deus, você está sendo chamado para ser coluna. Eu te farei coluna do templo do meu Deus. Você vai servir diretamente ao Deus dos exércitos. Vai dar sustentação à sua palavra, né? Perfeitamente. Coluna. A pessoa vai chegar para esse irmão aqui, não, esse irmão é uma coluna, ele é firme. Esse aqui sustenta o prédio pelo poder de Deus, e ele vai buscar a informação com que ele sabe que é coluna, como Paulo disse, eu fui ter com as colunas. Coluna é o que dá, como disse o irmão, sustentação, mas vai mais além disso. De todos os salvos, me permitam fugir um pouquinho, Apocalipse 11, 18, 11, 18, 11, 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de quê? Tempo de quê, irmãos? Se dá o galardão aos teus servos, os profetas. Que mais? E aos que te temem em teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Irmãos, caem do céu, quantas classes de anjos? 3. Querubins,
serafins e anjos normais. Anjos normais. Essas 3 classes. Certo? Caem. Então, 3. Para que fomos criados? Para substituí-los. Certo? Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque no céu não se casam e não se dão em casamento. Sereis como os anjos do céu. Fomos feitos para substituir. Vamos repovoar o céu. Porém, obviamente que não é uma bagunça. Ou é? O céu é uma bagunça? Quantas portas tem o céu? Não, 12. 12 portas de pérolas. Cada porta tem o nome de uma das tribos. Certo? Sim ou não? Sim. Por que porta você entra? Por que porta você entra? Já fez essa pergunta? É muita informação, mas irmãos, me permitam. Irmãos, a informação está para nós. Quando se vai abençoar, Jacó vai abençoar os filhos. Ele chega para o primeiro, Rubem, impetuoso como a água, já não serás mais o primeiro, porque maculaste o leito do teu pai. Qual era o pecado de Rubem? Adultério. Mas ele vence. Aqueles de nós que temos o problema do sangue forte, e luta com esse tipo de problema, venceu, já sabe por que porta entra. Caráter. Simeão e Levi são irmãos. No ímpio conselho deles não entra a minha sabedoria. Qual era o problema de Simeão e Levi? Assassinos. Você tem ódio, não consegue perdoar. Vai ter que vencer, porque vai ter que entrar pela porta de Simeão e Levi. Agora olha os apóstolos. Quem era o impetuoso dos apóstolos? Pedro. Quem eram os 2 brigão? Vamos fazer descer fogo do céu, vamos matar todo mundo aqui. Quem era o Simeão e Levi moderno? Quem? Amém? Cada um tem característica, mas tem um pecado que a gente não pode cometer. Qual foi da tribo que ficou de fora? Dan. Dan julgará o seu povo. Dan é serpente que morde por trás. Dan não figura no Apocalipse. E quem foi que se perdeu dos apóstolos? Por quê? Qual era o problema de Judas? Por que não se vendeu esse vaso e não se deu dinheiro aos pobres? Falando mal dos irmãos. Então eu fiz um pequeno preâmbulo para os irmãos entenderem. Irmãos, tem muita coisa no Apocalipse, tem muita coisa na Bíblia. Irmãos, olha, nós passaríamos aqui, sabe? Por quê? Porque nós somos esse povo chamado, lembrem-se da igreja, com uma coroa de 12 estrelas. As estrelas é o misto dos ensinos dos apóstolos com o misto dos profetas. Então nós vamos, irmãos, um dia, se for Deus nos permitindo, os irmãos podem estudar também. Irmãos, peguem o nome dos filhos de Jacó, peguem pela ordem nova, que é Judá. Judá substituiu Rúben como primeiro, né? Que não será mais o primeiro. Se você pegar lá em Apocalipse, vai ver que Judá está em primeiro. É impressionante a frase que se forma ali. É uma frase impressionante, mostrando 144 mil, tá? Então assim, estudem essas coisas. São coisas, né, que vão animar o seu coração. Você vai ver que a Bíblia se levanta diante de você com coisas assim impressionantes que você nunca viu. Aqueles que puderem, eu não quero fazer propaganda minha, mas por favor, aqueles que puderem, uma vez que vocês são convidados, estudem, leiam, procurem na internet o Tabernáculo e os 144 mil. É uma palestra que a gente dá sobre como você encontra os 144 dentro do santuário. É impressionante a tipologia ali, sabe? Vale a pena vocês estudarem isso. Isso vai lhes fortalecer e muito, creio, né? Porque a gente tem pouca informação sobre os 144 mil na Bíblia. Convenhamos, você tem Apocalipse 7, Apocalipse 14, né? Tem muito pouca coisa ali. Bom, me permito agora apenas colocar aqui. Vocês leram aqui que veio o tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, certo? São ou não são 3 classes? O que os irmãos acham? Prestem atenção. Tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. 3 classes de anjos caem, 3 classes de salvos sobem, substituindo. Que classe você vai substituir é a pergunta.
Você quer ser um dos que temem o teu nome? Antes que você diga, ah não, para mim basta isso. Lembre-se do ladrão na cruz. Você não é chamado para ser salvo na última hora. Você não é chamado para ser salvo na cruz. Lembra do ladrão? Tu nem estando aqui temes a Deus. Ele é o da última classe. Os que temem o teu nome. E aí vem os santos. Quem são os santos na Bíblia? Aqui está a paciência dos... Os que? E quem são os servos? Se os santos são os que guardam os mandamentos, os servos, nós vamos ver daqui a pouco, são os que guardam o sábado. Muita gente hoje, servos são os que guardam o sábado, tá? Por exemplo, o sujeito diz, pode ver, você pergunta, o pastor vem da Assembleia, se você perguntar para o assembleiano que tem uma visão lúcida, pelo menos da Bíblia. Eu passei pela Assembleia, mas o meu seminário foi na igreja. Não, tudo bem, mas digo, o pastor passou, o pastor conhece, foi, né? Eu prego nas assembleias. Se você perguntar, ele diz, não, eu guardo os mandamentos. Ele guarda, ele procura, desde que caia no sábado. Aí o sábado não. Então o sábado é o ponto do litígio. Muita gente hoje guarda, procura guardar os mandamentos, mas não guarda o sábado. E aí não está categorizado como servo, por quê? Aquele que guarda todos e tropeça em um, né? Imediatamente cai em todos, tá? Então, mas nós vamos ver isso biblicamente, tá bom? Só um pouquinho de paciência, tá? Então nós temos 3 classes. E aqui, tá? Agora, nós vemos então que há um convite, e o teu convite é para ser servo ou profeta. Veja, não diz servos e, né? Ele diz assim, ó, chegou o tempo de dar o galardão aos teus servos, os profetas, então é a primeira classe, servos e profetas estão na mesma categoria, os santos, que é a segunda classe, e os que temem o teu nome, certo? Então, aí nós vemos, e não está falando de salvação, está falando de quê? Galardão, é diferente, é o galardão. Nem todos cumprirão as mesmas funções no céu. Então você é chamado, conforme Filadélfia, para ser uma das colunas. Ou seja, há um convite para que um dia o filho, nosso amado mestre, chegue e diz, pai, isso é o que a terra produziu de melhor. São os vencedores, né? São os vencedores da besta, pai. São teus, pai. Ou seja, eu creio no meu coração que o filho que resgatou-nos com o seu sangue, nós pertencemos a Cristo, porque ele nos comprou com o seu sangue, mas ele oferecerá as primícias ao Pai. Pai, esses vão te servir por toda a eternidade, Pai, são teus. E se vocês pararem para pensar, não é diminuir Jesus, por favor, não é isso. Mas podem ver que o nosso coração sempre está voltado para quem? Para o Pai. Nós falamos do Pai, por quê? As igrejas todas hoje, você vai em qualquer igreja, fala de Cristo, fala do Espírito Santo, mas o Pai é esquecido. Então Deus está chamando pessoas que realmente têm o coração voltado a Ele. E é curioso notar isso. Por que vocês acham que o Apocalipse diz... Vamos para um novo desafiozinho? Apocalipse 1. Não tenham medo de errar, meus irmãos. É errando que se aprende, tá? Apocalipse 1:4, perdão. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que, o quê? É, era e que há de vir. Quem é esse? Quem é esse? Não, era que é e que há de vir. Levante a mão quem acha que é Jesus Cristo. Levante a mão. Eu não vou levantar a mão porque senão eu vou induzir. É o Pai. Eu tenho certeza que é o Pai. É o Pai. Amém? A maioria diz que é Jesus. Amém? Que os irmãos já estão... Perfeito. Ok. Agora, olhem a diferença que ele coloca. Vejam, olha a diferença que ele coloca. Aquele que é, era e há de vir. Então, aquele que existe, aquele que sempre existiu e aquele que sempre existirá. E houve um que é o primogênito dos mortos. Qual é a diferença básica entre o pai e o filho? Um morreu, o outro não morreu. Isso é simples. Mas eu entendo que é exatamente essa poderosa diferença que será o presente do filho. Pai, aqui estão aqueles que não conheceram a morte. Aqui estão, Pai, aqueles que têm a tua experiência, Pai. Eles, desde que nasceram, não conheceram a morte.
O Pai é de eternidade a eternidade. Quem nasceu aqui e fizer parte dos 144 mil, é de eternidade a eternidade, porque a eternidade dele já começou. E aqueles que passarão pela sepultura serão desde a eternidade, porque tem um desde. Ou seja, a eternidade dele só começa quando? Quando ele sai da sepultura. Mas se você fizer parte dos 144 mil, a tua eternidade já começou. Ou não? Não é? Por isso, a Bíblia é perfeita, irmão, perfeita, perfeita. Por isso, né, nós defendemos essa ideia sempre. O Pai é de eternidade a eternidade, o Filho não é. Não é. O Filho tem um tempo, desde. Ele tem um desde. Por mais que os irmãos digam, não, mas tudo bem. Aí, bom, nós entraríamos em outro campo para estudar, quem sabe outra oportunidade, e nós vamos entender por que o Filho subsistia no Pai. Não existia, subsistia. A Bíblia diz que ele estava na forma do Pai. O que é estar na forma? Estar na forma é estar na forma do Pai. Então há um momento em que a rocha está na rocha, e há um momento em que a rocha é cortada. Ok? Então, por isso ele é o unigênito, único gerado, certo? E Jesus, repito, primogênito. Por que primogênito? Porque nasceu de mulher. Então, o único gerado não nasceu de mulher. Ou nasceu? Não, do Pai. Mas o primogênito nasceu de mulher, certo? Então, gerado, o gerado é sempre do Pai. Quem gera é o Pai. E a mulher? A mulher concebe. Ok? Quem gera? Da onde sai a semente? Do Pai. Do Pai. A mulher concebe e dá a luz. Ok? Se a gente não entende isso, também acaba tendo dificuldade. Quem gera, da onde sai o pedacinho? Do Pai. Mas o pedacinho vai para onde? Para a mãe. Ok? E ali ela concebe. No momento que ela, tô grávida, concebeu. Certo? E aí chega o momento que ela dá a luz. Ok? Por que dá a luz? Porque antes o filho subsistia nela. Ou não? Sim ou não? Está dentro dela. Subsistia nela. Chega o momento que ela dá a luz. Agora não subsiste mais. Ele existe. Tá bem? Ok. Muita coisa, né, irmãos? Bom, vamos para Apocalipse 11 agora, entendendo essa base, tá? Porque é muita coisa e não vai dar tempo. Irmãos, o que vou apresentar aos irmãos agora, por favor, é objeto de estudo, tá? É objeto de estudo. Mas eu quero que os irmãos analisem por si mesmos e vejam se é ou não o nosso chamado. Apocalipse 11, tá? Repito, lembrem-se do exemplo, tá? Ok? Então, por exemplo, não vamos discutir a caneta. É caneta e ponto final. Não vamos discutir se ela escreve vermelho. É vermelho. Vamos apenas tentar estudar aqui o que é esfera de tungstênio. Ixi, agora complicou, né? Tá? Esfera de... Porque ela é esferográfica. E a esferográfica dela é tungstênio. Tá bom? Não é para parecer sábio não, irmãos. É só para a gente entender que nós vamos entrar num campo um pouquinho diferente. Tá bom? Ok? Então, as duas testemunhas. Apocalipse 11, 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede. Mede o quê? Ajudem, rapidinho. Classe número 1. Mede o templo de Deus. O que mais? O altar. O que mais? Os que nele adoram. Tem as 3 classes de novo ou não? Então as 3 classes aqui. Então mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mede o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós precisamos ser o templo de Deus. Ou seja, há uma lição aqui. Vocês estão sendo chamados para servir a Deus. Mas para servir a Deus, você precisa ser provado como o ouro. Lembrem-se de Coríntios. Coríntios, 3 classes de novo. Ouro, o que mais? Prata e o que mais? Pedras preciosas. Pedras. Pedro, tu és pedra. Então, 3 classes. Uma classe vai ser como pedra preciosa. Pega a pedra, pega um rubi, joga no fogo. O que acontece? Só fica embranquecida. Tira, limpa, tá igual. Não mudou nada. Certo? Não mudou nada. Esses são os que temem o teu nome. Aí vem a classe dos purificados como a prata. Lembre-se que as trombetas eram de prata. E as taças? Ouro. Tudo está ligado, meus irmãos. Alguns vão tocar a trombeta de prata. Outros vão
ser os que determinam quando caem as taças de ouro, as pragas. Vamos ver isso em Apocalipse 11. Agora, nós temos 3 classes. Então agora vai medir. Vai medir altura? Não, o que vai medir? Espiritualidade, irmãos. Por isso diz medida de homem, que é medida de anjo. Então agora começa a medir. Essa medida vai determinar a que classe você pertence. Entende? Nós precisamos ser provados como o ouro. A prata você aquece para tirar as impurezas. Você aquece até um determinado momento, sai todas as impurezas. O ouro não. O ouro você tem que aquecer muito mais. Isso é o que? Provação. Os 144 mil vão ser provados até o final. Até o fim. Até o fim. Por que as tábuas que compunham o tabernáculo precisavam ser cobertas de ouro? Para resistir ao quê? A glória que ali se manifestava do Pai. Nós precisamos ser cobertos com essa fé e principalmente glorificados na vinda do Filho que virá na glória do Pai para resistir a essa glória. Vamos avançar, tá? Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses quanto tempo? 3 anos e meio, ok? 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Quantas? 2. Quantas? 2. Literal ou simbólico? Não precisam responder. Vejam, 2 testemunhas. E o que elas têm? Elas profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. As 2 testemunhas vão profetizar. Repito, Novo e Velho Testamento, certo? Tábuas da lei, tábua número 1, tábua número 2, certo? Alguns creem Bíblia, Espírito e Profecia. Não entro nessa questão, não tem problema, não vejo nenhum problema nisso. Mas vamos ver um outro aspecto. Diz aqui: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. Já quebrou a literalidade, já não é mais 2. Entende? Então já te mostra que é simbólico. Até porque não tem só 2 testemunhas. Então ele já quebrou a literalidade. E ele vai te dizer que são 2 oliveiras e os 2 castiçais. Alguém abra em Salmo 52, 8. E outro, o irmão aqui, Johnny, por favor, Apocalipse 1, 20. E o irmão, Salmo 52, 8 aqui, tá bom? Então, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, tá bem? Ok? O irmão pode ler os castiçais? O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro, ponto. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que tu viste são as 7 igrejas. Castiçal em profecia é o quê? Igreja. Então, irmão, Salmo 52, 8. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Então nós temos a oliveira e o castiçal. Nós temos, né, um homem cheio do Espírito de Deus alimentando quem? A igreja. Quem alimenta quem? A oliveira alimenta o castiçal ou o castiçal alimenta a oliveira? A oliveira, da onde sai o óleo? O óleo sai da onde? Da oliveira. E o que é o óleo? Amém, o Espírito Santo. Então nós temos 2 grupos. Um é representado pela oliveira. Por isso ele diz oliveira verdejante. Jesus disse: se fizeram isso ao quê? Ao ramo verde que farão ao seco. Então, quem tem o Espírito de Deus, certo? É a oliveira verdejante. Está cheio de vida, certo? Então, aqui nós temos um grupo, que nós já vamos ver quem é. Um grupo. Daqui existe, aqui é a igreja. Mas dentre a igreja tem oliveiras. São aqueles que têm o poder duplo do Espírito Santo. Ok? É a oliveira, ela que alimenta a igreja. Não é que ele é melhor do que os outros, por favor. Não é o Rogério, por favor. É pessoas que alimentam a igreja, certo? Com a porção dupla do Espírito Santo. Agora veja só. Ele diz lá nas virgens, lembram nas virgens? O que disse quando acabou o óleo de algumas? O que elas disseram? Vai e compra.
Não vamos vender para que não falte a nós. Por que elas não podiam vender? Elas só tinha a porção delas. Mas ele disse, vai e compra com quem vende. Então tinha gente que vendia ou não? Esses são os que têm a porção dupla. Olha em Eliseu. O que você quer, Eliseu? O que ele pediu? Se me vires, isso te será concedido. A porção dupla nesse caso significa ele ter para si e para os outros, Isso. não é isso? Ele se alimenta diretamente de Deus. Por exemplo, hoje os irmãos estão se alimentando, me permitam dizer, né, como instrumento apenas do irmão Rogério. Mas vocês se alimentam diretamente também, certo? Quando você se alimenta diretamente deles, tem a porção dupla. Porque o que Deus te dá, ninguém te tira. Por exemplo, por favor, esqueçam o Rogério, meus irmãos. Apenas coloco como exemplo, tá bom? Eu estudei Apocalipse 11. Entendo que Deus me deu isso. Ninguém me tira. Por que ninguém me tira? Porque eu não aprendi com homem nenhum. Então ninguém vai me tirar. Eu sei os dias, né, de choro, de luta, de jejum, de oração, para poder receber. Então ninguém vai me tirar. Amanhã alguém pode convencer a irmã que o irmão Rogério estava errado. Pode. Mas a mim não vão me convencer. Entende? Por quê? Porque eu sei de onde receber. Por favor, repito, apenas uso o nome Rogério para que, né, para os irmãos entenderem, né, o que a gente está querendo corroborar aqui, tá bom? Então, essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então nós temos já 2 e 2, já deu 4, quebrando a literalidade, porque nós vamos ter 2 pessoas representadas, né? 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sai da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Apocalipse 11:5. Então olha aqui, vamos apenas como um exemplo. Quantos grupos nós temos? 2. Vamos dividir aqui apenas para fazer uma analogia, tá bom? Por favor, ninguém aqui se sinta constrangido. Vamos imaginar que essa é a igreja e vamos imaginar que essa são os castiçais e essas são as oliveiras. Entendam isso. Ó, se alguém lhes quiser fazer mal, as oliveiras, fogo, o irmão vai ser um dragão? O que é fogo sair da boca de vocês? Poder, fogo, poder, a palavra com poder sai da boca de vocês e faz o quê? O que diz? Cala a boca dos inimigos. Chegavam para Jesus, escuta, né? O que tu dizes? Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Se nós falar que não sabemos. Calou a boca dos inimigos, não podia abrir mais a boca. Fiquem quietos. Certo? Então as oliveiras, tendo o poder duplo do Espírito Santo, cala a boca dos inimigos. Não tem argumento. E isso só pode ser feito pela palavra. Ok? Agora a igreja. Desculpe, como exemplo, meus irmãos, né? Se alguém, o quê? Se alguém lhes quiser fazer mal, o casal, importa que assim seja morto. Por quê? Voltem um pouquinho. Apocalipse 13, 10. Veja o que diz ali. Apocalipse 13, versículo 10. Perdão, irmãos. Perdão. Apocalipse... Isso mesmo. Apocalipse 13, 10. 10. O que diz ali? Se alguém leva em cativeiro... Aí o cativeiro vai. E se alguém matar a espada, como é que tem que morrer? É necessário que seja morto da mesma forma. Por quê? Porque a besta vai tentar matá-los. Então ele já diz, né? Se alguém leva em cativeiro vai. Do jeito que quiser matar, vai morrer. Certo? Vai pagar com a mesma moeda. Mostrando claramente o ataque que a besta vai fazer à igreja. Mas por que esse ataque não afeta esse grupo? Já vamos ver. Porque esse grupo... ele tem uma característica especial. Vamos lá. 6. Versículo 6. Do 13? Capítulo 11. 6. Estes têm poder para quê? Fechar o céu. Para que não chova nos dias da sua profecia. Quem é esse? Quem? Elias. Alguém abra em Tiago 5,17, por favor. Tiago 5,17. Pode ler quem abriu? Tiago 5,17. Elias era uma pessoa frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e
não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ok, então vejam só. A primeira classe vai ressurgir no poder e espírito de quem? Elias. É a classe do quê? Das oliveiras. Esses têm poder para fechar o céu nos dias da sua profecia. Certo? Então, os Elias modernos que vão se levantar agora, número 1, Elias conheceu a morte? Não. Então eles têm poder para fechar o céu nos dias da sua profecia. Enquanto eles estiverem trabalhando, aqueles que rejeitarem essa mensagem de poder não recebem o Espírito de Deus. A pregação dos Elias. Qual é a nossa pregação hoje? Nossa pregação hoje, ela é deficitária ainda, mas ela vai receber muito poder. Por 3 anos e meio. Certo? Quanto tempo pregou João Batista? 3 anos e meio. Quanto tempo pregou Elias? 3 anos e meio. Quanto tempo pregou Jesus? 3 anos e meio. Quanto tempo nós vamos pregar? 3 anos e meio. Com o poder de Elias. Então Elias agora ressurge com a porção dupla do Espírito Santo. Lembrem-se de João Batista. Lembrem-se da mensagem de Elias. Veja, a mensagem de Elias é a nossa, ou não? De frente para o rei. Já me achaste, inimigo meu? És tu o perturbador da igreja adventista? Para de perturbar a igreja adventista. Não somos nós que estamos perturbando a igreja, mas tu que tem abandonado os mandamentos de Deus. Não foi o que ele disse para o rei Acabe? Só que veio um outro problema agora. Quem perseguia ele? Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel quer dizer Jezbaal, sacerdotisa de Baal. Jezabel se levanta numa das cartas às igrejas de novo. Tenho, porém, contra ti o permitires Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, que engana os meus servos. A igreja católica apostólica romana hoje, juntando no ecumenismo a igreja adventista, e Deus dizendo, tenho, porém, contra ti que você está permitindo que a igreja católica te ensine os meus servos a prostituição. É ou não é? Irmão, nós precisamos ser claros com a profecia. Não adianta a gente ficar aqui, maquiando, verdade? Nós temos que ser claros, irmão. Está ali. Agora, Jezabel persegue. Aí vem Jezabel e pediu o quê? A cabeça de Elias. Conseguiu? Não. Mas aí nós vamos encontrar um outro paralelo, que é o de quem? João Batista. Mesmo caso, João Batista para na frente do presidente da associação, que era o rei do povo de Deus, e ele diz o quê? Não te é lícito, Ted Wilson, não te é lícito estar casado com essa mulher, não é lícito você fazer isso, está casando com Babilônia. E aí o que aconteceu? Mas quem foi que pediu a cabeça? Quem? Herodias. Mas quem ela usou? Quem é a filha? São as filhas de Babilônia. No tempo agora, vai usar quem? O ecumenismo vai usar as filhas de Babilônia para pedir a cabeça do grupo de cá. Entendem? E tudo isso é um paralelismo que a gente não tem como deixar passar batido, meus irmãos. Na época de Elias, a perseguição foi violenta, só que no Novo Testamento inclui um novo elemento, que são as filhas, que é o ecumenismo. E elas é que pedem a cabeça. É o verdadeiro quiasma que a igreja vai passar, né? Do jeito que começou, vai terminar. Vai terminar, perfeito. Né? Então, nós temos um primeiro grupo, que é esse grupo, e esse grupo tem agora, né, vai tocar as trombetas e segue o caminho. Vamos ver o que mais. Ó, esses têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da profecia. É o grupo dos modernos Elias, tá bem? Elias, ok? Que não vão conhecer a morte. Mas aí vem um outro grupo. Qual é o outro grupo? Tem poder sobre o quê? As águas. Sobre as águas. Para quê? Convertê-las em sangue. E o quê? O que mais? Para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiser. Quem é esse? Moisés. Quem? Moisés. Agora vem um grupo com o poder de Moisés. Mas espera aí, não seria natural que Elias tivesse esse poder? Ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas quiserem? Deveria ser Elias que tem mais poder, ou não? Por que não?
Lembrem-se, onde estava o poder de Elias? Por favor, leiam de novo Tiago 5,17. De novo, quem pode ler? Tiago 5,17, de novo. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que mais? E orando pediu O quê? que não chovesse. Onde estava o poder de Elias? Na oração. Oração. Então Elias ora. O poder dos Elias modernos está na oração. Para quê? Para fechar o céu nos dias da sua profecia. Enquanto os Elias modernos oram, que as pessoas não aceitam, tá. Se vai chover, se vai ter, isso é uma crença pessoal agora. Eu acredito que nós teremos 3 anos e meio sem chuva mesmo. Vai se cumprir, creio eu, o que diz Amós, né? Aquilo que nós lemos, a terra, né? A semente secou nos torrões, tal. Bom, precisamos entrar nisso agora. E outra, tudo aquilo era figura. A nós aqui assim os tempos têm chegado. É como se Deus dissesse: vocês não querem a chuva serôdia, vocês não querem a chuva temporã, eu não vou lhes dar chuva física também, para que vocês entendam, né, o mal que isso vai fazer a vocês. Lembre-se, isso, exato, isso, perfeito. Escolheram um outro Deus, né? Então vão colher o resultado da sua escolha. Mas o que chama a atenção é: e Moisés? Moisés, como entenderíamos Moisés nesse grupo aqui, né? Esse grupo é Moisés. Eles têm que poder? Que poder que eles têm? Poder para converter as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Onde estava o poder de Moisés? Faraó, Moisés, vai e roga ao teu Deus para que cessem as pragas. Por que o faraó não matava Moisés? Se matasse, o que acontecia? Continuava. Porque o poder estava para quem? Moisés. O faraó podia morrer orando, não ia parar. Qualquer pessoa que orasse ia parar as pragas? Não. Estava sob Moisés. Enquanto Moisés orasse, parava. Tanto que ele ia, orou, Azã, parava. Orava, parava. Esses amados irmãos, simbolicamente, têm o espírito de Moisés. Eles têm poder sobre as pragas. Mas aí sai o decreto de morte. E eles morrem. Por isso diz: se alguém quiser fazer dano, é necessário que assim seja morto. Morto eles, o que acontece com as pragas? As pragas começam a cair, porque enquanto eles estão vivos, eles têm poder para reter as pragas. Esses aqui não precisam de poder para reter as pragas. Por quê? As pragas não lhes afetam. Os Elias vão passar pelas pragas. Por quê? Porque eles estão selados com o selo de Deus e do Cordeiro. Então eles não morrem. Esse grupo aqui, ele não vai para a reta final. Não é que eles são maus, eles simplesmente não vão para a reta final, certo? Então, por exemplo, fecha o tempo da profecia, eles estão juntos. Chega um momento que sai o decreto de morte e eles morrem, as pragas caem. Por quê? Porque o poder está na oração deles para segurar as pragas. Me entendem? Matou eles, quem é que vai orar? Esses irmãos vão orar. Mas o poder não está nesses irmãos para cessar as pragas, porque eles não precisam parar as pragas. Eles vão passar no meio das pragas sem ser afetados. Não vão, claro, por isso. Eles não precisam disso. Eles estão selados para a vida. Entende? Então eles não morrem. Se cair um meteoro na cabeça do irmão, ele não morre. Esses são os 144 mil? Isso, esses são 144 mil da reta final. Esses aqui vão ressurgir na ressurreição parcial, porque pregaram. Esses, por favor. Isso, o grupo. Esse é o grupo que vem da grande tribulação. Mas eles, agora, claro, nós teremos mártires e teremos os que vão para a reta final, claro, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, ó, esses têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Não só isso, irmãos, hoje, por isso que é importante, né, quando você entrou num avião, o que você tem que fazer? Entrou num ônibus, orar. E você não precisa nem orar por você, não. Acredite, você não precisa orar por você. Por você não é necessário orar, você tem que orar pelos outros. Pai, por favor, com certeza há pessoas aqui, isso, que não se entregaram ao Senhor ainda. Pai, tem pessoas aqui que ainda não conhecem o teu amor. Proteja eles, Pai. Proteja eles, cuida deles, Pai, né? Cuida do motorista, coloca teu anjo do ladinho lá, mantém ele desperto, né? Não permita que alguém venha de encontro a eles. Claro que você vai orar por você também, mas
o ideal é que você esteja num estado tal com Deus que você não se preocupe contigo. Senhor, se eu morro, eu creio que estou nos teus braços. Isso é o que eu creio, Pai. Agora eles eu não sei. Então sempre orar. E me permitam colocar um exemplo para vocês, assim, bem simples. Eu estava trabalhando numa empresa grande em Medianeira, uma cidade pequena, e eu estava lá no meu setor, eu trabalho com designer gráfico, e chega uma pessoa que eu não tinha visto, ele passa assim, diz, eu conheço você, como se fosse a irmã lá, né? Eu conheço você, conheço você, tal de Sandro. E ele diz, olha, sabe o que aconteceu? Ele falou, um dia eu fui almoçar num restaurante, e eu fui criado num lar evangélico, e quando eu fui comer, eu vi você lá no fundo e você estava orando. Eu fiquei com uma vergonha enorme, porque eu abandonei, né, os caminhos do Senhor, etc, etc, etc. Mas a partir daquele dia, por ver você orando, eu voltei aos caminhos do Senhor. Nós não temos ideia do que uma oração pode fazer. Você já imaginou um dia você chegar no céu? Nem pela força, né, do poder que Deus te dá de reter as pragas, mas você chegar um dia no céu, alguém chegar e te dar um abraço, chegar, né, diz, meu irmão, quero te dar um abraço. Diz, eu não te conheço? Não, eu estava um dia num local, né, e eu fui comer, eu fui fazer alguma coisa, e eu vi você orando, e daquela oração me tocou, e eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu quero te dar um abraço, porque você foi um instrumento para me trazer até aqui. Então a gente não tem ideia, entende? Por isso Jesus disse, aqueles que me confessarem na terra, eu os confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então assim, irmãos, se mais essa profecia não puder fazer por nós, Apocalipse 11, se mais não puder fazer por nós, vamos nos lembrar, irmãos, a responsabilidade que está sobre nós, de poder orar, de reter as pragas, irmãos. Isso é sobre nós. Isso não seria, Deus não estaria nos outorgando isso se nós não tivéssemos esse chamado. Deus não vai nos dar aquilo que não é para nós. Quantas pessoas têm tido a oportunidade de ouvir isso? Quantas? Pouquíssimas. E nós, se Deus está dando para vocês nessa noite, é porque Ele está categorizando cada um de nós como servos de Deus. Ele quer que a gente vá para a reta final, né? Essa luz que Ele nos dá, que vem diretamente do Santíssimo, é para nos preparar para aquele grande dia. Nossa mensagem, irmãos, por isso, eu sei que muitos têm luta aqui com a alimentação, eu também tenho. Nós temos luta com a educação. É uma coisa impressionante, parece que os nossos filhos, eles resolveram desobedecer a gente, pastor. Eu fico maluco com os meus filhos, irmão, sem brincadeira. Parece que vão os amigos dos meus filhos em casa, parece que eles são mais educados que os meus. Parece, pelo menos é. Por quê? Porque a norma que nós temos é muito elevada. E aí quando eu estou quase em desespero, dizendo, Senhor, o que eu faço com esses filhos? Parece que eles resolveram desafiar a gente. Aí vem, Deus bondosamente manda uma pessoa que a gente nunca viu. Rogério, conheci teu filho esse fim de semana, o João. Me desculpe, irmãos, eu olho para o João e eu vejo um menino rebelde. Para mim ele é rebelde. E aí chega alguém para mim, quando eu estou em desespero completo, o Senhor bondosamente chega lá para mim e diz assim, conheci teu filho, João Mateus. Como é que faz para educar um filho daquele jeito? Ele fala para mim. Aí eu digo, mas senhor, está tudo errado. Que me diz, mas ele parece um conde, ele parece... Veja, eu não estou elogiando ele, por favor, meus irmãos, estou dizendo, veja o desespero que a gente entra como pais e mães, eu acho que vocês também têm a luta de vocês, e aí você diz assim, e aí finalmente esse burro desse Rogério foi entender finalmente que o testemunho dos nossos filhos não é para os de dentro, é para os de fora, E aí, graças a Deus, aparece de vez em quando um, e diz assim, nossa, mas a tua filha parece... Amém, Senhor, amém. Porque eu olho para eles, e assim como os irmãos, eu creio numa frase, meus amados irmãos e irmãs, que ela é engraçada, mas ela traduz bem isso. Alguém chegou para mim um dia e disse assim, irmão Rogério, sabe que a loucura é hereditária? Eu falei, a gente herda dos filhos. Pô, os filhos deixam a gente maluco, não é assim? Né? Mas eu quando vejo, por exemplo, quando eu vejo profecias como essa, parece que não tem nada a ver com isso tudo, né? Eu digo, Senhor, só o Senhor realmente para educar nossos filhos, porque, né? Mas aí eu vejo, sinceramente, irmãos, Deus chamando a gente, dizendo, filhos, por favor entendam, eu estou colocando trombetas de prata na boca de vocês, para que vocês deem o sonido certo.
para que vocês se apresentem diante do Senhor, né? Para que vocês façam a obra que está diante de vocês. E aí ele vem e diz: as taças estão nas mãos de vocês, enquanto essas pessoas valorosas estiverem na terra orando. E mais, irmãos, acreditem, o diabo está retirando os servos de Deus das igrejas adventistas do sétimo dia. O diabo está fazendo isso. Deus permite. Os irmãos que foram expulsos das igrejas adventistas aqui sabem do que eu falo. Irmãos, eu chorei tempo. Eu tinha que me esconder no banheiro para chorar. Por quê? Irmãos ligavam: irmão Rogério, venha fazer uma semana de oração para nós. No dia seguinte ligava o pastor: se você aparecer aqui, a polícia vai estar te esperando. Vem aqui para você ver. Eu me escondia no banheiro do trabalho, chorar, dizendo: Senhor, por que o Senhor nos dá essa maravilhosa luz se nós não podemos reparti-la? Eu não entendia isso, irmãos, eu não conseguia entender, né? E eu sei que muitos aqui passaram por isso, choraram também. E aí finalmente você diz assim: Senhor, aí a gente aprende, né? Puxa vida, se os servos de Deus no passado sofreram o que sofreram, por que nós vamos achar que com nós vai ser diferente? Tem de ser. É maravilhoso saber que, pouco ou muito, nós podemos sofrer por Cristo Jesus. Maravilhoso saber isso, irmãos, se tivermos que selar nossa vida numa estaca queimando, Deus o sabe. Deus faça o que Ele entende que deve fazer, desde que o nosso sangue possa ser semente. Está ótimo, né? E gostaria de encerrar com os irmãos. Eu não sei quem leu a história de Jerônimo. Irmão, Jerônimo, eu quando leio a história de Jerônimo foi amarrado na estaca para ser queimado. E aí o carrasco foi colocar fogo. Jerônimo disse assim: escuta, coloque fogo na minha frente. Se eu tivesse medo, eu não estava aqui. Você já pensou, irmão, você chegar um dia e, eu não estou querendo que ninguém vá para a estaca, por favor, meus amados irmãos, mas se você tiver que selar, esse evangelho maravilhoso, derramando teu sangue, que seja semente, você poder dizer: escuta, põe fogo na minha frente, se tivesse medo eu não estava aqui. E começar a cantar, irmãos, começar a cantar ali, e aconteceu o que aconteceu, porque essa lição é para nós, meus amados irmãos e irmãs, os nossos irmãos no passado que queimaram nas estacas cantavam, e o diabo esperando um grito de dor, nada, cantavam e a voz ia sumindo devagarinho, sumindo, e só isso o diabo teve, não teve um momento de dor. Sabem por quê? Porque aquele Deus que protegeu os nossos irmãos hebreus na fornalha de fogo é o mesmo que continua tendo poder sobre o fogo. Portanto, nós não temos o que temer, irmãos. Não temos, aquela lição é toda para nós. E os Daniéis modernos, irmãos, olhem que lição linda. Não jogaram Daniel na cova dos leões? Por quê? Por causa da palavra. O povo de Deus da reta final vai ser jogado nas covas. Nós vamos ter que fugir, vamos ter que nos esconder nas cavernas, mas os animais não vão nos tocar. Mas de repente vem o nosso mestre está vindo, e nós vamos sair das covas porque nós queremos ver o nosso mestre. Mas aqueles que não têm o mestre vão dizer o quê? Escondei-nos. E vão para onde? Nós saímos e eles entram, e agora os animais pegam. Tudo está escrito para nós, tudo, absolutamente tudo, irmãos. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos e irmãs, para que nós possamos de fato levar esse evangelho, entender que todas as profecias estão latentes diante de nós, e se mais não puderem, se animem, meus irmãos, com essa promessa de Cristo. Isso é para mim e para você. Se vamos chegar na reta final, não sei, mas bastará naquele grande dia, nós podemos dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Amém? Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.